Então o governo anunciou nova política industrial prevendo financiamento de 300 bilhões até 2026. Mas antes da gente pensar quais empresas são beneficiadas, quais empresas são prejudicadas, a gente tem que analisar ao contexto ao qual isso foi criado. Isso aqui não necessariamente é bom e não necessariamente é ruim. A economia é um jogo de quebra-cabeça. Se você vai intervir em algum setor, mesmo que seja com benefício, tem que ser tudo muito bem calculado. Então vocês devem ter percebido que nos últimos dias o Ibovespa está bastante instável. Um dos motivos é exatamente o incentivo ao setor industrial. Não é o único. Diga de passagem, na minha opinião, o principal é a movimentação ali dos estrangeiros, né, realizando lucro e tudo mais. Mas o incentivo do setor industrial, sim, tem deixado bastante preocupação. A gente já vê alguns setores que sofrem mais, os bancos, eles estão dando uma realizadinha aí já há um tempo. O pessoal tá vendo aqui que tem um risco, tá? E o risco generalizado para o Brasil é a questão do déficit fiscal zero. É um compromisso do Haddad chegar ao déficit fiscal zero e existe a preocupação em relação a isso. O pessoal tá aqui fazendo esses incentivos e pode causar aqui um desequilíbrio nas contas. Então vamos pensar o seguinte, por mais, a gente nem entrou ainda no detalhe do incentivo, tá? Mas por mais brilhante que fosse esse incentivo fiscal, quando você não quer abrir mão de reduzir os custos, você não quer reduzir os custos do Brasil, os políticos não querem reduzir os custos. A máquina pública é gigantesca. Na verdade, eles gostam de aumentar. Primeira iniciativa que o governo fez foi aumentar os ministérios, depois aí veio criticar as privatizações, enfim. Máquina pública grande, gastos grandes, já trazem uma pressão muito grande aqui o equilíbrio de contas, fazendo com que qualquer mudançazinha aqui já cause receio no mercado em relação ao equilíbrio fiscal. Então nós ainda nem entramos na análise da nova política industrial, eu só estou querendo comentar aqui que o desequilíbrio fiscal ele é terrível, porque ele acaba tendo consequências horríveis, como a inflação, aumento da taxa Selic, depois acontece um desaquecimento na economia, ou ainda criação de impostos para buscar na marra ali o equilíbrio, como a gente vê aqui, investimento no exterior sendo taxados, isso aqui é horrível, né? Até porque eles não taxam apenas os ricos, eles taxam desde o cara que ganha pouquinho, eles fazem de propósito, não é por esquecimento, eles poderiam pôr uma isenção ali muito maior, como é nos Estados Unidos e tal, já vou mostrar para vocês. Então, assim, isso aqui foi realmente proposital para dar imposto exatamente ali na classe média, porque os ricos eles acabam sendo os que mais conseguem dar algum jeito de driblar esses impostos novos. E olha só o discurso que o nosso governo voltou a fazer novamente. Quem vive de dividendos não paga imposto de renda, diz o Lula. Isso é uma falácia, uma mentira, porque afinal todas as empresas, ao pagar o dividendo para o acionista, ela já pagou uma série de impostos. E nós, sendo acionistas, na verdade, nós somos pequenos donos da empresa. E como pequeno dono, se a minha empresa está pagando imposto, eu estou pagando imposto. Então, isso aqui é uma falácia. Ah, mas e quem é bilionário? Talvez faça sentido sim criar um imposto adicional para quem tem muito dinheiro. Eu não estou falando isso porque eu tirei isso do nada, estou falando porque é sempre bacana a gente se espelhar em países prósperos, como é os Estados Unidos. Lá existe a taxação para quem ganha muito dividendo. Olha só, a partir de 15% de imposto vai pagar apenas quem ganha aí mais de 47 mil dólares, até 518, é muito dinheiro, né? A partir de 518, a pessoa vai lá e começa a pagar 20%. Então, pode fazer sentido, estamos falando em dólar ainda. Isso aqui é atualizado todos os anos, então é atualizado pela inflação. Se a inflação for alta, isso aqui é atualizado. Então, se fizerem algo desse tipo, eu não vou ter como contestar. Estamos seguindo aqui um país que dá certo, como os Estados Unidos. Existe a taxação, mas apenas para quem realmente já não precisa, né? A pessoa consegue viver com 46 mil dólares, né? Consegue. E aí, quanto mais ela vai ganhando, ela tem até um imposto um pouco maior. A forma na minha cabeça é que uma pessoa que está buscando viver de dividendos, viver de renda, ela está aliviando o grande problema que o governo vai ter com o INSS. Então ela está ajudando o governo. Então a fórmula é simples. Vamos sim nos espelhar nas melhores economias do mundo, com uma isenção para quem ganha dividendos aí o suficiente bom para você viver super confortavelmente, atualizados pela inflação, e para compensar esse imposto maior que está sendo cobrado, vamos reduzir os impostos das empresas, tá? E aí sim, a gente pode dizer que estamos seguindo um exemplo correto.
Então vamos finalmente ao pacote, tá? São 300 bilhões até 2026 para ajudar aqui o setor industrial. A maioria do dinheiro será disponibilizada aqui pelo BNDES. Então vamos ver alguns parâmetros aqui da nova indústria no Brasil. E na prática, uma das principais mudanças é que o governo passa a ser então o principal indutor do desenvolvimento do setor. E aí, quando eu vejo as palavras governo, indutor e desenvolvimento, já me arrepia, né? O BNDES vai ter uma força muito grande aqui. Isso aqui, se não for feito com muita cautela, vai ser ruim. O próprio mercado se autoequilibra nos bancos. Os bancos têm lucros bilionários? Tem, mas eles brigam entre si. Quando algum erra, como o Bradesco deu um erro ali, já toma na cabeça forte, tá? Então, existe aqui uma competição que o próprio mercado se ajusta. Se os juros são altos, é porque o governo está fazendo besteira, gastando demais, e aí a taxa de juros no Brasil é alta. Os bancos acabam seguindo também essa taxa de Selic aí, né, como um balizador. E outro ponto é que quais são os principais pagadores de impostos no Brasil? São exatamente os bancos. Se os bancos lucram menos, o governo lucra menos. Se o governo lucra menos, daqui a pouco eles estão aí correndo atrás de criar novos impostos. Então, olha só, a dor de cabeça que o governo está armando. Ele está tirando o lucro dos seus melhores financiadores, que são exatamente os bancos. Algumas das medidas destacadas por Alckmin foi regime especial para a indústria química, então 1,5 bilhões para benefícios tributários para o setor, projeto de leis que reduz o prazo de registro de patentes de 6,9 para 2 anos, até 2026, bacana esse aqui, a assinatura de contrato de gestão do Centro de Bionegócios na Amazônia, para incentivar ali a pesquisa na região, destinar 20 bilhões para compra de máquinas nacionais para agricultura familiar. Isso aqui é um ponto que tem um impacto aqui no Banco do Brasil, por exemplo, e também no setor agro, obviamente. Novo programa de apoio para desenvolvimento tecnológico da indústria de semicondutores, 19,3 bilhões para ampliação de exigências de sustentabilidade em automóveis, para a produção de novas tecnologias de mobilidade e elevação da mistura do etanol à gasolina de 27,5% para 30%. Comentando primeiro aquele aumento do etanol na gasolina, a gente já tem um benefício aqui de cara para as empresas que produzem aqui etanol, como a Jalles Machado, São Martinho e Raízen, e indiretamente a Cosan, que tem a participação aqui relevante na Raízen. Então, só contextualizando, essa mudança de cara aumentaria a demanda em 1 bilhão de litros de etanol, no mínimo, mas ali até 2030 pode chegar até, de repente, a 2 bilhões aqui. Vai depender de uma série de cálculos aqui que eles estão analisando. E a título de comparação, uma das preocupações aqui do setor de etanol é o crescimento que vai acontecer aqui no etanol a partir do milho, que já produz hoje 7 bilhões de litros em 2024, aliás, vai produzir em 2024, e vai saltar de 10 bilhões para 2030. Então, esse adicionamento aí do etanol na gasolina já iria compensar boa parte desse crescimento aqui do etanol de milho. Sem contar que o etanol tem uma série de outras frentes aqui para estar crescendo. E aí o mercado já começa a refletir quais empresas então vão ganhar e quais vão perder com esse plano aqui do governo no setor industrial. O Bradesco BBI comenta que a mais beneficiada provavelmente seria a WEG, na sequência Marco Polo, Embraer, CCR e Vamos são outras listadas pelo banco. A BTG Pactual relembra que ainda é cedo para tirar conclusões, precisa também de mais detalhes aí, né, na minha opinião. E aí ele cita aqui dentro da cobertura deles, como por exemplo incentivos aos produtores de equipamentos agrícolas, vão ter alguns benefícios. Aí ele cita aqui a Randon Corp, a Tupi, a Maxo e também relembro aqui a WEG. Eu gostaria também de falar, na minha opinião, a Home vai sair ganhando muito aqui. E aí o JP Morgan relembra, né, os efeitos negativos para as ações de bancos, com uma participação maior do BNDES no fomento de empréstimo. E a JP destaca alguns pontos, como o BNDES ter crescido 20% no ano a ano, falando aqui em 9 meses, né, que nós temos atualmente, na originação de novos empréstimos, e curiosamente, as que mais cresceram foram as grandes empresas, cresceram mais que as pequenas, micro e médias empresas. A gente viu ali que realmente os bancos parecem ter crescido menos nesse momento do que, pelo menos eu gostaria, nas grandes empresas que são as mais seguras. A indústria é o segmento que mais cresce, e as taxas de empréstimos estão abaixo da Selic desde 2022, o que é desleal aqui, vamos dizer, com os bancos. Seria impossível dos bancos fazerem tal coisa. A título de comparação, o governo que mais fez uso do BNDES foi o governo Dilma, que foi o pior aqui do que vem à minha mente, e ele acabou usando demais o BNDES, assim como os bancos públicos, né? E na comparação, nos 12 meses recentes, nós temos 110 bilhões de utilização aqui
do BNDES, e no governo Dilma, o valor utilizado, atualizado pela inflação, foi o de 315 bilhões. Então estamos muito, muito, muito abaixo ainda do governo Dilma, mas uma lanterna aqui se acende. Vamos tomar cuidado porque isso aqui não dá certo. E eles complementam que se o BNDES continuar nessa pegada de crescer dessa forma, eles vão atrapalhar diversos bancos, principalmente os segmentados no atacado, como o Itaú, BTG Pactual e o Banco ABC. Olha só, o meu banco, vamos dizer, um dos favoritos aqui que eu tenho, junto com o Banco do Brasil, ele tem uma pegada importante aqui nos grandes empresas aqui que ele empresta. E ele já seria um dos impactados. E quando a gente compara o péssimo 2015 que nós tivemos no governo da Dilma, o BNDES tinha ali uma participação de 37% nos empréstimos comerciais, contra hoje 18% em 2023. Então ainda estamos num patamar muito mais bacana. Em resumo, o BNDES perdeu metade de sua participação no mercado desde 2015, o que foi extremamente favorável. Olha como é que evoluiu nessa economia, né? Então, notadamente, os bancos privados também ganharam participação, 43% em 2016 contra 57% do mercado hoje. Então ainda é cedo para a gente tirar grandes conclusões, mas eu gosto sempre de destacar que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É importante que o governo tenha sempre isso em mente, né? Eu sempre digo essa frase aqui. Bom, mas de forma antecipada a gente poderia falar que é bom aqui para algumas empresas do agro, para o setor industrial, para a VEG e para a Home, que eu acho que seriam aqui as campeãs, da minha opinião, que mais vão se beneficiar. É bom também para as empresas de etanol, tem aquela questão ali de aumentar o etanol na gasolina. Tem outros pontos que podem surgir de surpresinha no meio do caminho, tá? E é ruim com certeza para os bancos. E aí, eu ainda destacaria como os piores, aqueles que mais vão sofrer, exatamente que estão melhores nesse momento. O BTG Pactual, o Itaú, o Banco ABC e o Banco do Brasil. Esses aqui são os que mais acaba sofrendo se esse incentivo aqui industrial sair um pouquinho do remédio e virar aqui um veneno. Não se esqueça do like e sua inscrição no canal. Um abraço e até o próximo. Valeu!